Você vem mais pra frente. Olá, olá! Estamos ao vivo para todo o Brasil, meu Brasil varonil. Hoje vamos aqui falar sobre doença celíaca. Quem tá aí, quem sabe do que eu tô falando? Quem sabe o que é doença celíaca? Oi, high fives! Oi, Vera, tudo bem? Vamos aqui, quem tá aí? A Fer, não sei quem é a Fer. É Fer? Ferreira. Fer... Daiane. É a Dai! Tudo bem, Dai? Oi, gente, ó, hoje nós vamos falar sobre doença celíaca. Eu vou chamar a Isadora. A Dora que foi diagnosticada com doença celíaca há 13 anos e vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela, de como tá sendo, como é, como que ela lidar com essa situação. Ai, gente, como é que eu faço? Tá, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí pra mim. Oi, Andressa, tudo bem? Oi, Vera. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu só ver como é que eu faço pra colocar aumentar minha luz. Deixa eu colocar uma magras aqui, vamos ver se dá certo. Ai, que legal isso aqui, ó. Vou ficar com um monte de vida. Fale. Oi? Tudo bom, seu Antônio? Vamos lá. Quem que tá aqui? Olha, adorei esse. Eu vou usar esse filtro da Magras. Mude sua vida, Magras. Ai, Claudinete. Oi, Claudinete, tudo bem? Gente, já vão dando um joinha aqui. Já vão compartilhando esse vídeo. Se você conhece alguém que tem doença celíaca, você sabe o que é a doença celíaca? Que tem intolerância a glúten. Então, se você conhece alguém que tem intolerância a glúten, já manda aí o aviãozinho para ele, dá um monte de coraçãozinho, já manda o aviãozinho e convide a pessoa para a live, que daqui a pouquinho a Isadora vai entrar aqui para falar com a gente um pouquinho mais sobre a doença celíaca. Eu tô achando que tá escuro, gente. Vocês estão me vendo bem? Cadê? Vamos ver. Cadê a Dora? Daqui a pouquinho a Dora entra. Deixa eu ver se a Tati. Tati, você consegue falar com a Dora pra ver se ela tá entrando? Vamos ver aqui. Eu vou tentar. A Vanusa tá aqui também. Tudo bem, Vanusa? Deixa eu ver se eu consigo colocar outro filtro. Quero um filtro que me deixa mais claro. Eu tô achando que eu tô escura. Vamos ver aqui. Não tá legal esse aqui. Deixa eu ver. Gente, daqui a pouquinho nós vamos entrar com a Dora. Tá ruim, né? Tá bom? Tá, então vamos lá. Esse? Qual? Deixa eu botar aqui. Vou deixar o da Magras mesmo. Vamos lá. Mude sua vida, Magras. Olha lá. Tá ótimo. É que aqui a luz tá meio esquisita. Vanusa, tudo bem? Tudo bem, Claudinete? Gente, hoje nós vamos falar aqui um bate-papo rapidinho com a Isadora. A Isadora, ela foi diagnosticada com doença celíaca já faz 13 anos. E ela vai contar um pouquinho da experiência que ela tem, né? Como que é o dia a dia dela com os tratamentos. A Isadora acabou de entrar aqui e eu vou convidá-la. Peraí só um pouquinho. Como é que eu faço para convidar a Dora? Aqui. O inglês tá aqui, viu? Ah, os dois, inclusive. Ai, Dora! Tudo bom? Olha meu filtro, ó. Muito sua vida. Ó, Adorei! Você tá adorou? muito chique de filtro. Ah, eu tô chique demais. Só faltava isso, né? Só faltava um filtro. Só. Nem precisa de filtro, né? Porque agora eu fiz botox, a gente tá fazendo botox aqui da clínica, ó. Nem precisa de filtro. Olha como tá minha cor. Já tá maravilhosa naturalmente. Naturalmente de Botox. É o que importa. Dora, obrigada primeiramente por estar participando da gente nessa live. Obrigada pelos seus vídeos super informativos, Imagina. né, educativos nesse mês de setembro. Falando um pouquinho sobre a doença celíaca, né? Gente, vocês que estão nos assistindo, se vocês sabem o que é doença celíaca, né? Ou se vocês conhecem alguém que tem a doença celíaca ou que tem intolerância a glúten, né? Se você não sabe o que é a doença celíaca, compartilha aqui na live. Opa! A Dora tem uma vasta experiência, né, Dora, eu acho que você Tem. desgravou, acho que a doença celíaca em Londrina, né? Porque eu acho Olha, desde Fer, eu lembro quando que foi difícil, né, no começo ninguém sabia o que era, nem foi os médicos sabiam, né? E muito conta um pouquinho pra difícil. gente, Dora, como é que foi?
Bom, eu descobri a doença celíaca em 2007, então tem 13 anos. Inclusive agora em outubro completa 13 anos de diagnóstico. E foi realmente, assim, foi super difícil. Foi uma batalha até alguém descobrir o que eu tinha. Porque foram anos indo em vários médicos e ninguém descobriu o que poderia ser. Porque a doença celíaca, eu acho super importante falar, Fer, que ela se manifesta com vários sintomas diferentes. Então, ela tem os sintomas clássicos, que são aqueles sintomas gastrointestinais, né? Mas não são só eles. Então, isso pode confundir muito, né? O meu áudio tá bom? Tá, tô ouvindo bem. Tá, beleza. Então, isso pode confundir muito na hora do diagnóstico. E mesmo hoje, ainda várias pessoas sofrem na demora do diagnóstico. Então, eu fui numa endocrinologista, porque eu já fazia acompanhamento com endócrino há algum tempo. Fui nela e na minha primeira consulta com ela, ela falou: olha, Isadora, pelos seus sintomas e as suas características, porque eu sou baixinha e uma das características do celíaco que não teve tratamento é a baixa estatura. Ela falou: desconfio que você seja celíaca. Aí a gente foi pro diagnóstico e positivou tudo que tinha para positivar. Na hora que ela falou pra você, né, pode ser que você tenha doença celíaca, o que você pensou, Isa, na hora? Porque o que é doença celíaca, né? Assim, Hoje é muito... Deixa eu colocar mais pra frente. Eu tinha 16 anos, então eu nunca tinha me interessado em ir atrás do porquê que nos alimentos vinha escrito contém ou não contém glúten. Eu não fazia ideia do que era doença celíaca. Eu lembro até hoje, toda vez que eu conto essa história, eu falo que na hora eu pensei, tá, e isso significa o quê? Eu posso ser celíaca e isso significa o quê? Exatamente. A minha mãe, que estava comigo na consulta, ela já sabia o que era doença celíaca, porque ela conhecia uma criança celíaca, mas assim, também não tinha noção do que envolvia, né? Só sabia que era relacionado à alimentação e ponto. E envolve muito mais, né, Fer? Então eu lembro que eu assustei bastante. Eu estava nesse momento, né? Eu era muito pequenininha. Eu lembro de quando vocês chegaram com esse diagnóstico, né? Sua mãe conversando com a minha, e eu fiquei assim, com a minha mãe, eu falei: que é doença celíaca? Ah, ela não pode comer nada que tem glúten. Eu falei: tá, glúten. E o que é glúten? O que é o glúten, meu Deus, na fila do pão, né? E aí, realmente, ele tá Sim. na fila do pão, né? Tá, literalmente. Então, fala um pouquinho, Dora, qual que é a sua maior... No começo, né? Quando você... Porque hoje eu tenho uma cliente, uma amiga, que a filha dela foi diagnosticada com doença celíaca. E ela tem 8 anos, a menina. E ela tá, assim, sem chão. Sim, é Né? muito difícil E receber o aí diagnóstico. foi até quando a gente teve a ideia de te convidar, porque ela trouxe essa demanda pra gente, assim, porque ela falou assim: agora eu não sei. Por mais que hoje a gente esteja vivendo um momento muito mais. As pessoas estão muito mais conscientes, sabe? Dos Sim. danos que podem causar, né? E tudo mais. Mas Tem mesmo muito assim, mais ainda. acesso à informação, né, Fer? O que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Mas mesmo assim, ainda as pessoas é muito cru, né? Ou aquela coisa, uma vez você falou pra mim que eu achei fantástica a sua abordagem. Você falou assim: não, mas é só um pouquinho, né? Não tem problema, come As só um pessoas pouquinho. falam muito isso, muito. O que esse pouquinho pode acontecer no teu organismo, Dora? Bom, vamos lá. O glúten, ele é uma proteína. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam saber é que glúten não é um ingrediente, né? Ele não é um tempero, ele é uma proteína que é encontrada em várias... principalmente, assim, quando a gente pensa em glúten, a gente pensa no trigo. Mas não é só trigo, é trigo, centeio, cevada, malte e aveia. São as 5 Meu Deus. fontes ali do glúten. Então, se a gente pensa em tudo que a gente consome que tem isso, até chocolate tem. Várias bebidas tem, né? Então, assim, a gente precisa pensar que a nossa alimentação, e falando no Brasil de uma forma geral, a gente tem trigo em muita coisa, aveia Na também, em muita maquiagem, né? coisa. Não, então assim, muito. A gente tem que lembrar que não é só nos alimentos, a gente tem que pensar em glúten nos cosméticos, a gente tem que pensar em glúten em um monte de coisa, né? Porque a gente tem reação na pele também. Então, a vida do celíaco, ela no começo, você contou dessa sua amiga, né, com a filha com diagnóstico, no começo é difícil. E hoje, que eu tenho 13 anos de diagnóstico, para mim é muito fácil saber o que tem e o que não tem, saber lidar com as restrições. Mas para quem descobre, parece que a vida social acabou,
parece que nunca mais vai comer alguma coisa gostosa, e não é assim. A gente precisa entender que não é assim, que a vida continua, tem muita coisa boa aí pela frente, mas os cuidados são para o resto da vida. O único tratamento, Fer, para a doença celíaca é a dieta isenta de glúten. Não existe remedinho, não existe chazinho, não existe um pouquinho. Ah, mas se você comer um pouquinho, seu corpo vai ficar resistente. Eu já ouvi de tudo que você possa imaginar. Não existe. Você me perguntou assim, o que o pouquinho pode fazer? Imagina, Fer, e esse é o melhor exemplo. Imagina todos os dias você tomar um pouquinho de veneno. Uma dose, assim, mínima, que não vai te fazer mal hoje. Se você, ao longo prazo, continuar tomando essa dosezinha, uma hora ela vai te fazer mal. E o glúten é exatamente isso para mim. Eu posso ir consumindo ele de pouquinho em pouquinho, e não sentir que tá me fazendo mal. Mas ele tá me fazendo. E uma hora o meu corpo vai me avisar. Da mesma forma que meu corpo já me avisou, né? Eu já tive muitas consequências da doença celíaca. Por isso que eu sei, e eu sou muito militante, de que a gente precisa conscientizar a sociedade, os profissionais da saúde, de que doença celíaca é isenção total de glúten. Total. Não é um pouquinho, tem que tomar cuidado com remédio, com tudo. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Ô, Dora, e qual foi assim, qual que é a consequência leve do que você tem e a mais grave que você já teve por conta desse pouquinho? Tá, Fer, assim, isso é muito pessoal, porque existem muitas consequências da doença celíaca, da mesma forma que existem muitos sintomas, tá? Então, assim, a consequência leve, eu costumo falar que é o passar mal na hora que a gente se contamina. Ou alguém o celíaco que come voluntariamente o glúten, né? Então, assim, se a gente se contaminou, que a contaminação cruzada, que é um termo muito relacionado ao universo celíaco, é aquilo. O alimento é sem glúten, mas ele foi feito numa cozinha com alimentos com glúten, daí a colher que você mexeu uma panela, sabe? E contaminou. Então, eu, por exemplo, eu sou muito sensível, meu corpo é muito sensível. Comi o glúten, eu passo mal na hora. O meu sintoma, eu tenho sintomas clássicos, que são vômitos, diarreias, dor de cabeça. Eu fico mal por dias, até meu corpo desintoxicar. Então, assim, é muito pessoal. Eu falo isso, esses são os meus sintomas, né? Os meus sintomas são os sintomas chamados de clássicos. Tem celíaco que não tem os sintomas gastrointestinais. Então, para eles é até mais difícil fazer a dieta, porque não sente que está passando mal e que está se prejudicando, né? Então, eu acho até um pouco perigoso. Eu prefiro passar mal e saber que eu me contaminei, sabe? Que você tem o teu termômetro, né? Uhum. Fer, eu posso responder essa pergunta que a Vera fez? Acabei de ver que a Vera colocou aí. Então, são coisas separadas, elas são diferentes. A doença celíaca é uma doença autoimune, é uma doença do intestino, mas é uma doença autoimune, então ela pode atingir o corpo todo, que o que ativa a doença é o glúten. A intolerância à lactose, o que desencadeia os sintomas é a lactose, né, que é presente no leite e nos derivados. Só que apesar de elas serem diferentes, elas caminham muito juntas. Então, tem muitos celíacos que têm intolerância à lactose e tem muitos intolerantes à lactose que depois de alguns anos descobrem que são celíacos. Eu já fiz todos os meus testes e graças a Deus eu sou só celíaca. Eu posso consumir leite normal, mas os dois caminham super juntos, assim. Ô, Dora, qual que é a diferença entre... Porque, assim, tem a alergia ao glúten e tem a intolerância. O celíaco, ele é intolerante, é isso? Fer, os termos corretos são doença celíaca, que é a doença autoimune, que então, quando a gente ativa a doença, a gente está falando para o nosso corpo que tem um invasor ali e o nosso corpo vai atacar ele mesmo. Então, já te respondendo, as consequências graves da doença celíaca, que infelizmente são muito comuns, são alguns tipos de câncer. Então, câncer do intestino, câncer de tireoide, vários celíacos têm câncer de tireoide. Abortos de repetição. É muito comum a mulher descobrir que é celíaca por ter problemas em gestação, para engravidar. São consequências mais graves, osteoporose, enfim, várias dessas doenças, né? O que você tinha me perguntado? Os termos, desculpa. Essa é a doença celíaca. Essa é a doença celíaca, né? A gente tem
os exames positivados de anticorpo e biópsia do intestino, o positivo para a doença celíaca. E aí não é intolerância o termo certo. Apesar de todo mundo usar, o termo certo não é intolerância a glúten, é sensibilidade ao glúten não celíaca. Que é? A pessoa tem os mesmos sintomas, ela tem que fazer o mesmo tratamento, ou seja, ficar totalmente isento de glúten, só que os exames não positivaram. Ah, tá, meus exames não positivaram, por que eu preciso me cuidar? Porque a ciência ainda não sabe se a longo prazo essas pessoas que não tiveram os exames positivados vão desenvolver as mesmas doenças relacionadas. Então, o cuidado tem que ser o mesmo. Alergia ao glúten, a Tati está perguntando, não é alergia ao glúten, é alergia ao trigo. Aí, especificamente ao trigo. Aí a pessoa não tem alergia à cevada, aveia, enfim. Tá, Daí veio é tal ao como trigo. consumir. Isso. Tá, e isso também é tudo com exame laboratorial. Tudo, Fer, tudo. E a alergia, por exemplo, a pessoa pode ter reação respiratória, né? Que é uma Porque alergia. os resultados, os sintomas são os mesmos, só que aí, de acordo com o exame, que você vai saber o que você realmente é. Isso, pode confundir muito, pode confundir muito. Por exemplo, a sensibilidade ao glúten não celíaca, a pessoa tem os mesmos sintomas, e daí os exames não positivos fala assim, eu não tenho nada. Síndrome do intestino irritável, né? Que é o clássico de quem não consegue diagnosticar a doença celíaca. E não é, ela pode ter os mesmos problemas, só que só não positivou, né? Entendi. Então, por isso que é importante observar os sintomas, né? Sabe o que eu já escutei muitas vezes, Dora? Principalmente porque agora, igual você falou, o acesso à informação está muito mais do que há 13 anos atrás, né? Que a gente tem que pesquisar na Barça o que era. Sim. E aí, hoje, as pessoas falam, agora virou moda. Todo mundo é celíaco, todo mundo tem intolerância à lactose. Isso é moda. O que você fala sobre isso, dessa moda? Eu já ouvi muito, Fer. E isso prejudica muito a gente. Realmente é moda, mas é moda porque muitas pessoas descobriram que se sentem muito melhor sem consumir glúten e lactose para muitas doenças inflamatórias, Fer. Então, por exemplo, muitas doenças reumatológicas, retirar o glúten tem resultados incríveis porque ele tem um efeito inflamatório, né, no corpo de maneira geral. Eu não sou profissional da saúde, pelo amor de Deus, mas a gente sabe, né? Então, na prática, né? Exatamente. A gente vai estudando, vai sentindo. Mas essa moda prejudica quem é celíaco, porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Alguns restaurantes que oferecem comida sem glúten. Eles oferecem a comida sem glúten para quem retirou da dieta por opção. Então, eles não se preocupam com contaminação cruzada. Eles não se preocupam em descobrir se o fornecedor dos ingredientes que eles compram garantem, certificam que o alimento é sem glúten, entendeu? Então, às vezes o alimento é vendido como sem glúten e feito numa cozinha que manipula a aveia, por exemplo. Entendi. Então, essa moda é muito prejudicial, Mas, assim, para quem faz... Mas para nós que somos celíacos, as pessoas precisam entender que a gente não faz por moda e nem por opção, é por sobrevivência mesmo. Ô, Dora, o que você acha das pessoas que tiram o glúten da alimentação? Por exemplo, eu não tenho, né, nenhuma intolerância, mas eu resolvi tirar o glúten da minha vida, por opção, né, para seguir a moda das dietas sem glúten. Você acha que isso traz mais benefício ou malefício para o organismo? No sentido de que meu corpo realmente... Eu já ouvi isso também, né? Não tira o glúten ou não tira a lactose, porque o seu corpo pode acostumar e você se tornar uma pessoa intolerante. Eu não sou profissional da saúde, Fer. Do glúten eu posso dizer que isso não existe, tá? Não existe se tornar celíaco, porque você tirou o glúten. Não. É uma doença autoimune com uma carga genética, então não existe essa relação. Fer, eu acho o seguinte, se você tem sintomas, nunca tire o glúten sozinho. Procure um médico para fazer o seu diagnóstico. Por quê? Se você tira o glúten sem ter seu diagnóstico, você nunca vai saber várias consequências que você pode ter da doença celíaca, como eu comentei. E é muito importante para o resto da vida, qualquer médico que eu chego, eu já aviso, eu sou celíaca. Porque até um remédio que ele vai me passar, a gente precisa saber a composição.
Uma vitamina que vai me passar, eu preciso saber a composição. E se você tira o glúten, aí sim o contrário pode acontecer. Os seus exames podem ficar mascarados, pode dar um falso negativo para a doença celíaca. E aí você fica sem saber se você é ou não. Tanto, Fer, que eu acho muito curioso falar que quem teve indicação para fazer o exame de doença celíaca e já retirou o glúten por vontade própria, precisa fazer o que a gente chama de desafio do glúten, que ficar 3 meses comendo glúten para poder refazer o exame. E imagina isso para quem tem sintoma. Você tem que ficar 3 meses comendo de novo o que te faz mal para poder fazer um exame. Então não vale a pena tirar. Procura um médico, faz os exames e tira com recomendação médica. Bem lembrado, muito, muito boa dica, Dora. Dora, você comentou, né, nos seus vídeos lá, que é muito difícil, às vezes você vai num restaurante e aí você falou, né, você acha que o alimento é sem glúten, porque estão indo pela moda, mas não estão preocupados com o celíaco, e sim com quem tira o glúten da dieta, né? Como é que você faz para ter 100% de certeza que aquilo você pode consumir? Tá. Fer, a gente precisa fazer muitas perguntas. Muitas perguntas. Aqui em Londrina, eu já sei onde eu posso ou não, por experiência, por confiança. Mas em lugares que eu não sei, é muito fácil essa resposta, eu não como. Lugares que não me respondem as perguntas que eu preciso fazer, que são perguntas simples, Fer. Por exemplo, o óleo que você frita a batata é o mesmo óleo que você frita alguma coisa empanada? Se não me respondem, ou se me respondem assim, eu pergunto, você poderia fazer, esquentar um novo óleo para fritar a batata para eu poder comer? E me falam, não. Então eu já sei que eu não posso comer. Porque se eu não posso confiar numa coisa simples, que é o óleo, imagina em todo o resto. Do tipo, quais temperos você usa? Você usa sazon, que tem glúten, para temperar a sua carne, sabe? A gente precisa fazer um monte de perguntas. Então, assim, Fer, eu falei em um dos vídeos, porque eu realmente acho que isso cabe para todo mundo que está com alguma restrição alimentar. Seja por algum tipo de intolerância, alergia, enfim, né? Seja porque está fazendo alguma dieta restritiva, o que quer que seja. A gente precisa entender que às vezes comer antes, comer depois, ou levar a nossa marmitinha, que tanta gente tem vergonha, eu já tive vergonha há muito tempo e hoje em dia não tenho mais, é bem melhor do que arriscar. Bem melhor, assim. Por exemplo, em viagem, eu raramente arrisco, porque imagina, eu tô fora de casa, eu tô numa viagem, correr o risco de ficar dias passando mal, porque comi em um lugar que não é seguro, né? Então, eu prefiro não me arriscar. Hoje em dia, eu tenho essa consciência. Foi muito difícil chegar nesse ponto, mas hoje em dia eu tenho essa consciência. Você teve e tem ainda que falar muitos nãos, né, Dora? Constantemente. Fer, eu vou dar um exemplo muito simples. Que foi um péssimo dia, mas ainda bem que era uma pessoa que eu tinha liberdade. Eu fui na casa de uma amiga. E aí eu já falei pra ela, não se preocupa comigo. Porque eu sempre falo, não se preocupa comigo. Peguei e comi antes de ir. Cheguei lá, era a casa da mãe dela, na verdade. A mãe dela tinha feito um bolo e veio toda feliz. Eu fiz um bolo, eu peguei a receita sem glúten e tal. Daí aquilo sempre me dá um gelo, assim, né? Porque eu penso, será que untou a forma com farinha? Como que foi feito de fato? Aí eu falei, bolo do quê? Daí ela me falou, eu falei, quais ingredientes? Daí ela foi falando e ela falou, aveia. Eu falei, então, eu não posso, a aveia também tem. Aí ela, não acredito, eu fiz só pra você, meu Deus, desculpa. A pessoa fica mais constrangida do que eu. Mas é muito chato. Eu tenho que falar não, sabe, Fer? Não dá pra comer por educação. Não dá. É que assim, ó, a aveia eu não sabia. E olha que eu trabalho dentro de uma clínica de emagrecimento que a gente tem muita gente que trabalha, que tem Mas sabe por intolerância. quê, Fer? Talvez a aveia que vocês indiquem, que as Nutris indicam, são as aveias certificadas sem glúten. Que existe, tem no mercado. Só que ela é mais cara, ela não tem em todo lugar. Então, por exemplo, restaurantes, padarias, com certeza não usam essa aveia certificada sem glúten. Usam a aveia tradicional. Mas Ô, Dora, tem gente que isso não sabe. a gente peca porque a gente não conhece, né? Peca por não conhecer essa Claro, tá escritura. tudo bem. Sim. Isso é assim, trazendo agora para o processo de emagrecimento, a gente precisa, porque você faz, por questão de saúde, né?
Se eu não disser não, eu sei as consequências que eu vou ter, né? No teu caso, né? Se eu não dissesse não pra... Tudo bem que ela foi super carinhosa, ela pensou em mim, ela foi pesquisar uma receita que na cabeça dela não tinha glúten Sim. para me agradar, e ela sabia que eu estava, né, que eu tenho essa doença celíaca, é a mesma coisa de quando a gente está de dieta, né? Uhum. A gente está de dieta e todo Sim. mundo sabe que a gente está de dieta, a pessoa vai lá e faz sei lá, uma sobremesa usando adoçante, usando açúcar mascavo. Ai, eu fiz com açúcar mascavo. Aham. Quem disse que açúcar mascavo pode ser, meu bem? Não é, É melhor, esse você né? pode. Esse você pode. Um pouquinho Não, mas só eu não vai atrapalhar a sua dieta. Aham. esses Aham. pouquinhos aumenta meu índice glicêmico, daí eu chego na nutricionista e acabou com a minha semana, né? Porque eu não cheguei no meu objetivo. Na meta, né? Claro, né? Estou trazendo para minha realidade que eu estou Claro. vivendo hoje em questão da reeducação alimentar. Eu tenho essa possibilidade de poder me permitir, né? Quando eu me permito comer um doce sem ser o xilitol, comer lá com açúcar mascavo, que seja, eu tenho a consciência, mas aquilo não vai fazer mal no meu organismo hoje, mas eu vou ficar muito mais distante do meu objetivo, né? E para aqueles Sim. clientes que Sim. têm, por exemplo, alteração no colesterol, diabetes, pressão alta, que, mas é só um sazonzinho, é só um pouquinho. Não, mas eu coloquei só um pouquinho de açúcar. Gente, o açúcar no sangue de um diabético Imagina. acaba com a vida dele, né? Mas é só É um o pouquinho. veneno, né, Fer? Esse exemplo que você deu do veneno eu achei fantástico, porque às vezes a gente precisa, assim, muitas vezes falar não, mas é para um bem maior, né? É Sim. igual você falou, você vai fazer uma viagem. Gente, a gente sonha com uma viagem, né? É o momento que a gente se planeja, nossas férias do sonho. Eu vou acabar com as minhas férias por causa de uma refeição. Ou, né, Exatamente. não é nem a refeição, é uma garfada Uma que você deu garfada. ali. Né? Exatamente. Um E, petisco ô que você Fer, foi a batata dieta, que você comeu. eu ainda acho assim, a dieta a pessoa tá te procurando, né? A pessoa, ela tem um objetivo muito claro na cabeça dela, do que ela quer. Então, assim, ela tem a meta, ela sabe onde ela quer chegar. Então, é foco, né, Fer? É muito difícil falar não, mas é muito uma questão de foco. Para o celíaco recém-diagnosticado, é muito difícil entender que diagnosticou, a partir de amanhã acabou, sabe? É muito difícil, é o famoso só um pouquinho. Mas eu entendo, eu comecei a entender muito mais a questão das dietas, porque o que eu faço é uma dieta isenta de glúten, né? Depois que eu passei a me cuidar 100%. Porque eu sei o que é sentir vontade, mas eu também sei o que é olhar pra mim e me ver saudável. O que é falar, nossa, eu consegui, eu tô conseguindo, ano após ano, sabe? A sensação que você tem quando você fala um não, eu tô vivendo isso hoje. A sensação de quando eu falo um não por um pedaço de bolo ou sei lá o que, né? Claro, tô falando de universos Sim, diferentes, né? sim, Mas eu acho que o prazer de eu ter conseguido falar um não, assim como você olhou para um prato, talvez você gostaria de comer lá, um hamburgão, sei lá o quê, sim. a sensação, o prazer que eu tive de falar um não foi muito maior do que o fato de eu ter comido, talvez, Com né? certeza, Fer. Nossa, eu Porque é consegui. momentâneo. Você comer é momentâneo, né? Depois é a longo prazo, né? O seu resultado. Inclusive, eu vi uma story que você postou e parabéns, viu, Falou dona demais. Fernanda? Tá mesmo, tá mesmo. Agora eu Mas estou. é isso, né? É você falar, eu tô conseguindo, meu resultado tá chegando, é visível, eu consigo enxergar o meu resultado, né? E assim, embora não tenha, você falou que não tem cura, né, Dora? A Uhum. cura é a dieta, né? É você se Sim, manter firme nela para você não ter as consequências, mas a cura ainda não existe, né? É ainda, sim. diferente, é diferente, por exemplo, de quem tem intolerância à lactose, que toma um Lactase lá e pode se Isso. permitir. No glúten não tem isso, né? Ou Não. tem? Na doença celíaca não tem, não, Fer, não tem. Porque por mais que você não tenha os sintomas, você está ativando a doença. Você está colocando ali dentro o gatilho que fala para o teu corpo que tem um invasor, né? Na lactose, não. Na lactose tem as enzimas que podem ser tomadas e aí o intolerante pode consumir. Mas é isso, Fer, hoje não tem cura, mas a ciência ela evolui, né?
Então, da mesma forma que no mercado os produtos em 13 anos mudaram completamente, a gente tem Tem corredor agora, né? nossa, a gente tem leis, a gente tem corredores que garantem que só naquele corredor vai ter coisa sem glúten separada do resto. Mas a gente tem vários estudos para vacinas, né? Que pode ficar em segundo plano. A gente quer outra vacina antes dessa, pode deixar. Pode deixar isso para depois. A gente fala, Fer, que a questão do celíaco não doente, ele não tem mais doença celíaca. Eu falei isso, acho que no meu primeiro vídeo. Ele tem a condição celíaca. Então, eu não sou doente. Eu tenho uma condição celíaca, mas eu não sou doente. É verdade. É, bem isso. Hoje tem pão e ainda é gostoso. É bem isso. E o pior é que é gostoso. Exatamente. O sem glúten vale a pena. Agora, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Obrigada a todo mundo que está aí ao vivo. Eu não consegui ver quem tá. Mas se vocês tiverem, essa live vai ficar salva. Eu acho, a Dora tem, gente, seguem ela lá. Fala qual que é o teu Insta, Dora. É Isadora Lopes MKT. Pode me seguir. MKT. Sigam a Dora. Ela não é profissional de saúde, como ela falou, mas ela vive a doença, a condição celíaca, né? Há 13 anos, então se você tem alguma dúvida, ela tem um monte de conteúdo bacana. Tem aqui no IG da Magras, também esse mês ela ficou com a gente toda semana colocando lá conteúdos. Ela esclareceu muita dúvida aqui, inclusive as minhas. Que bom. Dora, obrigada de coração. Assim, Fê, eu que agradeço o convite e abrir o espaço para que a gente possa falar sobre isso, que é tão importante. Obrigada. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, sigam a Dora lá, que tem um monte de conteúdo também, embora a empresa dela é de marketing, né? Inbound marketing. Eu falo, é o meu perfil, então eu divido doença celíaca e dicas de marketing também. Então, obrigada de coração. Um beijo, até a próxima. Até, tchau. Tchau, gente. Até.